O Remo tá próximo de fechar com o meia atacante Tite Ortiz. E nesse vídeo a gente vai trazer para você tudo que você precisa saber sobre o jogo dele. Tite Ortiz está a um passo de ser jogador do Remo, um cara que pode agregar e bastante para o Leão Azulino. E aqui nesse vídeo você vai acompanhar com a gente todos os aspectos do jogador. Se você não conhece, vai conhecer e vai entender melhor a função dele dentro de campo. Eu sou o Matheus Santana, estou aqui com o William Borges para a gente falar de mais um jogador, né, que pode chegar ao Remo. Já trouxemos aqui Cantígio, Marrone, Davó. Conteúdo do Remo tem à vontade aqui no nosso canal. E agora mais um reforço aí que o Remo está buscando, está muito próximo, questão de detalhes. Clube e jogador já se acertaram, falta de fato se acertar ali com o Sport mesmo. Mas é um jogador que pode agregar bastante nesse time. Pode. O Remo vem movimentando bastante a janela, né? Como você citou, 3 jogadores que a gente já fez análise aqui. Tem o Natan, lateral direito, que era do Internacional, com passagem pelo Santos, que, se eu não me engano, já fechou, ou se não fechou, tá em vias de fechar. E o Tite Ortiz tem um pequeno embrólio ali, que é em relação à rescisão dele com o Sport, mas é um jogador que o Sport já disse que não conta, né? Que já está afastado, em teoria, então precisa resolver isso. Marcos Braz, dirigente do Remo, já deu entrevistas em relação a isso. Mas, se de fato concretizar, é uma boa contratação. Como a gente falou, mais uma vez, o Remo reforçando o setor. E acho que o meio-campo talvez é o setor que o Remo mais precisa, né? A gente já fez algumas análises aqui. O ataque é muito bom, até tem uma defesa equilibrada ali, mas às vezes no meio-campo falta alguma coisinha. Muito por conta também da ausência do Jaderson durante uma parte do campeonato. O Regis não tem a condição física de atuar uma partida inteira. Muitas vezes entra muito bem, a torcida do Remo gosta muito do Regis, mas se você for ver, a minutagem do Regis é pequena, geralmente entrando no segundo tempo. Então é mais um jogador que agrega nessa posição de meio de campo e pode atuar também como um ponta mais controlador de jogo, não tão velocidade quanto o Janderson, mas pode atuar como um meia camisa 10 e como um ponta aberto pela esquerda, principalmente. É, um cara que, se chegar, vai agregar bastante. A gente conta com o apoio do torcedor do Remo aqui no nosso canal. Claro, a gente está fazendo uma cobertura bem grande da equipe aqui, do Leão Azulino, que vocês tanto pedem, né? Sugerem pra gente conteúdos, a gente sempre atende. Então peço a você que se inscreva no nosso canal, ajuda a gente aí, dá essa força, dá essa moral, que a gente depende, é claro, da retribuição de vocês aí para estar crescendo cada vez mais e para trazer também cada vez mais conteúdos, tá? A gente tem uma playlist só com conteúdos do Remo. Então fica à vontade aqui no nosso canal, você, torcedor do Remo, torcedor azulino, é muito bem-vindo. E agora, é claro, vamos para a análise de Tite Ortiz, William Borges. Começando pelo fator que é um jogador que bate bem na bola. É um jogador que carrega a bola perto do pé e tem muita qualidade técnica. E também bate bem na bola. A gente vai ver uma sequência aqui de lances em que ele escanteia bola parada em situações que geram perigo ou geram gols em cobrança dele. Aqui acho que até lance perigoso. Mais uma vez aqui, ó, ele cobrando o escanteio e terminando a jogada. Ele se aproxima para terminar a jogada em um cruzamento perigoso na área. É um jogador que bate bem e consegue encontrar os companheiros livres dentro da área. Então são jogadas, 2 bolas paradas, né? E uma que ele faz aquela jogadinha curta, né? Toca, faz a movimentação e bate bem na bola, né? Aqui uma assistência e, se eu não me engano, essa também... Também assistência. Também vai ser uma assistência. Então, bate bem na bola, né? E assim, a gente pegar o embate de uma Série B, onde é muito brigado, onde muitos jogos podem ser decididos na bola parada. A gente tem, né, jogos muito truncados. Poucos parada, gols até, né? Bola parada pode fazer diferença e acho que o Remo não tem aquele jogador da bola parada. O Remo tem fato. Pedro Rocha numa fase exemplar, jogando muita bola, mas não tem aquele jogador da bola parada. Acho que pode agregar, assim, tudo bem, o Jaderson até bate bem na bola, enfim, mas... De fato, um jogador da bola parada. Mas não tem aquele cara que, quando sai um escanteio, alguma coisa, o pessoal já sabe que é ele, né? Às vezes, você tendo o Tite Ortiz, de repente, para assumir essa função, você consegue ganhar até nesse aspecto, né? Fazer mais gols de escanteios, fazer mais gols de bolas, faltas laterais também, né? Então, de fato, o Tite Ortiz agrega nesse aspecto, né? Um cara que bate bem na bola mesmo. Agora vamos trazer para a bola rolando, né? Para o aspecto principal, que é o jogo curto, que é um jogo aproximado. Aqui ele vai fazer... É o Lucas Lima que está com a bola aqui. Ele vai fazer, olha, a movimentação dele. Até chamar a atenção de volta aqui. Movimentação inteligente, né, Will? Vou até deixar esse lance correr aqui. Você gostou desse gol, né? A partir do momento que o Lucas Lima... ele tá marcado ali, beleza? A gente pega aqui, o Tite Ortiz tá circulado ali. Ele tá marcado aqui, ele se coloca numa situação que não tem onde receber o passe. Ele vê que o Lucas Lima vai dominar a bola e ele vai pro fundo para receber essa bola em profundidade. Daí o cruzamento até acaba não resultando em nada, mas destacar a movimentação dele. Que, mais uma vez, ele se colocando nas costas aqui, se não me engano, ele tava jogando de ponta esquerda, tá? Exatamente. Nas costas da defesa. Esse domínio aí E o domínio, o cruzamento não foi dos melhores, mas o domínio fez a bola morrer.
se colocou livre e daí quando veio o domínio, conseguiu fazer o domínio e se colocar em boas situações. E daí já mostra uma situação dele mais como ponto esquerda, então mostrando que ele pode jogar tanto mais fechado nesse time do Remo, ou pode jogar aberto em uma situação em que o Remo precisar. Até porque a gente sabe que o campeonato é longo, você tem desfalques, você tem suspensão, você tem uma janela aí que podem ter saídas, enfim. É um meia atacante que pode atuar tranquilamente como um ponta, né, Will? Ele faz esse movimento de sair da ponta para o meio com bastante naturalidade, né? E principalmente mais pra esse lado. A gente pode Mais reparar pela mais esquerda. uma vez ele aqui na esquerda fazendo. Olha o joguinho aproximado, o joguinho curto que ele faz. E daí ele busca. Você repara que ele sempre busca essa bola na área, né? Ele tenta sempre esse cruzamento e é um cruzamento geralmente direcionado. Então um cara que vai se beneficiar disso é o Felipe Viseu, né? Certamente, um cara mais de área, ele mais posicionado. Se ele tiver no time, se não for o Adailton, ou se for o Adailton... Eu enfim. acho que o centroavante vai ser o Marrone, tá, Matheus? verdade, Eu cara. acho que no final É das verdade, contas ó. o Marrone vai ser o jogador. Aqui, ó, a gente Até porque o percebe. Marrone também vai bem de cabeça, né? Então você ganha, né, alternativas, ganha soluções para sua equipe, né? E pode ter um cara que, como ele bate bem e faz esse tipo de cruzamento com qualidade, você pode ter o Marrone que seja, né? Ou qualquer um dos Tem várias atacantes opções, também. né? A gente tá brincando pra aqui com os cabecear essa nomes. bola. Aqui é uma bola interessante, já chamando a atenção pro estilo de jogo do Remo. O Remo atua muito pelo lateral do campo, seja com os laterais, o Marcelinho apoiando, o Janderson Ponta apoiando, enfim, Pedro Rocha no outro lado, Sávio ou Alan Rodrigues. Aqui você percebe que o lateral do Sport está fazendo ultrapassagem e olha como ele encontra esse jogador. Então, a partir do momento que o Remo se colocar em situações assim, com esse jogo apoiado pelo lateral, ele consegue encontrar o passe, como foi o exemplo ali. Mais uma vez aqui, ele conseguindo encontrar um passe bom, ele vai encontrar o centroavante em boas condições, tá? Ele faz esse jogo aproximado Jogo de curtinho, tabela, né? jogo curtinho, e daí ele consegue encontrar o passe pro centroavante. Acho que era o Gustavo Coutinho nesse lance, que daí se atrapalha e não faz o gol, mas você veja que ele jogou aproximado com o pivô, e a partir do momento que o pivô fez a movimentação, ele conseguiu encontrar o Mas passe. esse jogo curtinho é legal, cara. Esse toca-toca Então eu vou até que você vê puxar. ali, né? Porque ele faz isso com bastante qualidade, né? Essa troca de posição com os companheiros e tocando a Ó, bola e movimentando. curtinho com o pivô, e daí a partir do momento que o pivô se desloca, o atacante desloca para receber lá na frente, olha o passe que ele encontra. Aqui ele tinha que ter finalizado, né? Daí ele perde o tempo ali e erra o gol. Agora partindo da parte interna do campo aqui, né? Mas sempre da esquerda pra dentro, né? Geralmente da esquerda para dentro, e daí ele consegue encontrar o passe no lateral esquerdo. Então a gente percebe até nessa, acho que faltou ele entrar mais na área ali. A gente percebe que ele gosta desse jogo curtinho e consegue encontrar os passes muitas vezes. Essa bola é uma bola espetacular, cara, do campo defensivo, que ele mostra muita visão de jogo. Já mais pela direita agora, até aqui, né? É. Mas a gente percebe que nesse caso ele estava com meia centralizado, até porque tem um ponta direita aqui, e ele consegue achar um passe aqui e gerar uma boa situação de gol pro Sport. Esse é o companheiro que perdeu, né? Não dá pra dizer que ele não fez o papel dele. Mas a bola foi interessante, uma bola em profundidade ali numa transição. E o Remo gosta de jogar na transição, né? Então Pode encaixar pode muito encaixar. Aqui mais uma vez o jogo curtinho, bem. né? Exatamente. Aquela parede, né? Aquele jogo fácil, ele se apresenta bem pra jogar, né? Isso. Faz bem essa tabelinha. Agora pisando na área, Pisando na área, já é uma característica um pouco diferente do que a gente apresentou, né? Pisando na área. Ele não é um jogador tão físico, mas você veja como ele consegue clarear. né? Cara, essa jogada é legal. Essa jogada é muito boa. Num toque só, ele abre a defesa do adversário. Porque talvez se ele domina, ele ia perder o tempo. O zagueiro ia encostar nele ali, ó. E é o que Até a vou gente parar falou. aqui. Ele é esse jogador aqui. A bola tá vindo nele aqui. Desculpa só interromper, Matheus. Não, vai lá. Ele vai fazer essa parede aqui e colocar o jogador em condições de finalizar. Pode. Não, eu ia falar exatamente dessa jogada, né? Que é uma jogada que mostra como ele lê bem o jogo, né? Porque de fato, talvez ali ele dominasse a bola, tivesse marcado, né? E aí, com a movimentação no companheiro dele, de repente ele perde o timing para dar essa bola, né? Ele vê que a bola tá chegando, ele já toca de primeira, né? Ele vira de costas para ajeitar essa bola. E pro abre companheiro. um clarão pro jogador finalizar. E de fato foi a assistência. Porque tem assistências e assistências. Aqui ele cobra o escanteio, é uma assistência. Mas essa daí é aquela com açúcar, né? Que ela faz o gol, meu querido. É aquela boa, né? Aquela que você serve a bandeja aqui, né? Mais uma vez ele jogando pela esquerda aqui, né? A gente pega que tem bastante recorte dele jogando pela esquerda e essa bola em direção ao gol ali até se for ver, é uma espécie de chute, mas também aquele chute meio cruzamento ali, se alguém Cruzado, desviar, né? Se alguém desviar, tá valendo. tá né? valendo. Mas é um jogador que, na questão da finalização, ele tem uma boa finalização, mas também Não, é algo que não destaca o jogo dele, é algo que, de repente, ele pode melhorar, como nessa jogada contra o Corinthians, né? até sem muita força, muitas vezes, nas finalizações. Mas é um jogador que tenta, né? Mais uma vez. Falando em força, essa foi. Só pra me quebrar, né? Mas é uma finalização boa de fora da área, mas se pegar o apanhado geral, não é um jogador que chuta todo momento, muito forte na bola. Até são poucos recortes de gols, até se a gente for ver. Ele. É assim, ó. Eu dei uma estudada na carreira dele, Matheus. Ele teve momentos muito bons no Sporting Cristal e no Independente Del Valle, onde fez muito gol, participou muito de gols nas partidas. A partir de 2022, caiu um pouco os números. No Sport, ano passado, na segunda divisão, ele voltou a se recuperar, teve participação em 44 jogos na temporada, participou de 10 gols, 5 gols e 5 assistências, e esse ano não participou de gol nenhum.
Então ele tem uma instabilidade nos números, né? Teve boas temporadas lá atrás, é um jogador de 32 anos já, teve boas temporadas lá atrás. A gente pegar esse recorte mais curto aí, a temporada passada do Sport foi boa, esse ano já não vai muito bem, teve temporada no Tijuana, enfim, que não foi tão bem assim. Então é um jogador que tem certa instabilidade. Vamos trazer para os lances finais de Tite Ortiz, que daí, pegando de finalizações, daí a gente sempre deixa para o final a cerejinha do bolo, né? A gente fala que a finalização não é tão forte, que às vezes ele finaliza fraco, até porque não é um jogador tão físico assim, mas temos gols de batidas, e aqui é uma batida em que ele tá mal ajeitado, até ele consegue finalizar com muita qualidade. Né? Conserta. Aquele jogo curtinho que a gente fala, e daí ele termina a jogada finalizando. Esse jogo curtinho simboliza bastante o jogo dele, né? Porque ele é um cara que não vai ser aquele jogador driblador, aquele cara pra sair em velocidade, costurando todo mundo, mas ele é um cara que joga aproximado, tocando e movimentando, tocando e movimentando. Parece um jogador de campo curto, assim, né? Futsal até, né? Aquele cara que toca, vai com a bola no pé, jogando ali. Você repara que na análise a gente não colocou dribles dele. Não é um jogador insinuante no drible. Mas como você citou, esse joguinho curto, ele facilita muito ainda mais se os teus companheiros ajudam em relação a isso. Aqui a gente percebe que no que ele domina a bola, ele já procura o pivô para fazer a tabela. O pivô errou a finalização, mas ele só conseguiu completar o lance, fazer o gol, porque ele acompanhou a jogada, ele esperou esse 1-2. O jogador não tocou, foi um erro, mas ele acompanhou e conseguiu fazer o gol. Então, ó, ele domina essa bola aqui. Ele faz o joguinho curto com o pivô e ele continua para receber o passe. O cara erra a finalização e daí ele faz o gol. Ela sobrou e ele fez o gol. Então por que ele conseguiu fazer isso? Esse jogo aproximado, tocar e receber. Ele continuou andando e daí deu sorte da bola também vir no pé dele. Isso é muito mérito de quem procura, né? De fato, o cara tem que estar em condição, né? Mais uma vez, bola parada, para fechar com chave de ouro aqui, a gente mostrou escanteios em que ele foi útil na bola parada. A gente mostra que durante o jogo até a finalização dele não é tão forte, até por não ser um jogador tão forte, mas ele tem qualidade nessa bola parada mais aproximada na área. O Ortiz finaliza pouco até. Essa falta mais colocada, né, Matheus? Então aqui a gente vai mostrar um lance de falta próxima da área, em que ele faz um golaço. Um gol qualquer, né? O William Borzano qualquer não é, né? A bola na gaveta. A gente brinca, é claro, né? Mas é um gol de falta no canto do goleiro. Só entra se for, de fato, naquele lugar ali, na gaveta mesmo. A gente cita muito essa questão perto da área, que daí ele tem mais qualidade para finalizar. Não é um jogador que chuta tão forte, mas ele pode ajudar na bola parada. Então, trazendo para o contexto do Remo agora, obviamente não está concretizada a negociação, mas eu acho que é um jogador que pode agregar. O Remo vem se movimentando muito bem. Talvez até o Antônio Oliveira tenha pedido o jogador, porque o Antônio Oliveira esteve recentemente no Sport, né? E talvez trabalhou com o jogador. Talvez seja um pedido dele mesmo. Se você for pensar, até não cheguei a ver notícia sobre, mas faz muito sentido, porque esteve lá agora. E o Remo também sinaliza que vai liberar alguns jogadores, tá? Eu andei lendo notícias, se eu não me engano, o Dodô. Enfim, alguns outros jogadores podem sair do Remo e você pega e também está trazendo peça de reposição. O próprio Dodô é um meio-campista, você traz o Tite Ortiz para o lugar ali, enfim, mais uma peça e que também pode atuar nessa posição ali do Pedro Rocha, porque assim, o Pedro Rocha vem fazendo um campeonato muito bom, mas em determinados momentos ele pode ficar suspenso, enfim, Exatamente. Pode ter uma lesão, enfim, então você precisa de peça de reposição e eu acho que o Remo vem se movimentando muito bem, tá? Contratações pontuais, contratações de Série A muitas vezes. Marrone eu achei uma contratação de Série A. Cantígio achei uma contratação de Série A. Davó e Tite Ortiz são abaixo, mas agregam ao elenco. Então acho que se de fato concretizar é uma boa movimentação, hein, Matheus? Você ganha variação, ganha profundidade no seu elenco, como você falou. São várias situações que você não tem como prever num campeonato de pontos corridos, né? Suspensão, lesão, qualquer que seja. Às vezes o cara tá com desconforto, não joga. Então é normal, ainda mais jogadores mais utilizados, como o Pedro Rocha, por exemplo. O cara que tá toda hora em campo também, em algum momento ele pode sentir alguma coisa, você tem que ter um cara de qualidade para repor o lugar dele, né? E é um jogador até mais visado, né? Porque tá fazendo muito gol, então eventualmente pode tomar uma chegada, enfim, e desfalcar o time do Remo. Então, você precisa contratar e o Remo tá fazendo isso, tá indo atrás. É muito do hábito também do Marcos Braz. O Marcos Braz sempre fez bastante contratações, então acho que a ideia é essa, ainda mais porque o Remo, olha, briga para subir, né? Tá fazendo uma boa campanha, tá, firme, tá lá em cima, teve uma oscilação ali, né? E daí agora troca de treinador, muda até um pouco a questão das ideias, enfim. Mas ele continua se movimentando e a tendência é ir longe na competição. Legal demais. O Remo segue firme no mercado, segue firme na Série B e a gente segue firme aqui fazendo uma cobertura do Leão Azulino, especial para você, torcedor do Remo. Quero saber a tua opinião, cara. Qual que é a tua expectativa para o Tite Ortiz caso ele feche com o Remo? Gostou da análise? Também sugere conteúdos pra gente, cara. Coloca aqui nos comentários que tipo de análise você gosta aqui no canal. Análise de jogador, análise de partida. O torcedor do Remo sempre interage aqui com a gente bastante, né? Sempre sugere bastante conteúdos. Então peço a vocês
vocês. Mais uma vez, cara, dá esse feedback aqui pra gente, comenta a sua opinião sobre o jogador e sugere mais conteúdos pra gente. Não se esquece, cara, se inscreve no canal, compartilha com a galera, manda no grupo de WhatsApp pra colocar o Remo em alta aqui no nosso canal. Grande abraço, deixa o like e espero você numa próxima.